Bom dia! Hoje, dia 18 de abril de 2025, Sexta-feira Santa. Um dia para recordar, para marcar e para ter todo o respeito com o que Deus preparou para salvar a humanidade. Dia da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 27, versículos 32 até o versículo 66. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram ao lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito, com uma acusação contra ele: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: "Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo." Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: "Ele salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele." Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eli, Eli, lema sabachthani." Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: "Ele está chamando Elias." Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: "Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo." Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. E saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: "De fato, este homem era o Filho de Deus." Algumas mulheres estavam ali olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho, e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas, em frente ao túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: "Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: 'Depois de 3 dias eu serei ressuscitado.' Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos deles não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira." Então Pilatos disse: "Levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem." Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Até aqui a leitura de hoje
a crucificação e o sepultamento de Jesus. O momento, muitas encenações que nós vemos hoje, lembrando esse momento, nos fazem chorar, nos fazem sentir mal, nos faz sentir pequenos. Nos faz sentir também não merecedores de todo o amor que Deus Pai tem por nós. Porque se não fosse todo o amor que Deus Pai tem por nós, jamais Ele deixaria que o seu Filho, Jesus Cristo, passasse por tudo o que passou para se tornar o nosso advogado e a nossa garantia de podermos alcançar a vida eterna. Que amor é esse? Que amor de desprendimento, que amor de carinho, de pai para filho, de Criador, o nosso Senhor tem por nós. Não merecíamos que Ele fizesse nada disso por nós, mas Ele colocou no coração do seu próprio Filho o desejo de ajudar que nós fôssemos ter a oportunidade de sermos salvos através da fé em Jesus Cristo. Se todo o sacrifício de Cristo não faz com que você tenha fé verdadeira nele, reveja seus conceitos, reveja o caminho que você está seguindo. Não há outro caminho que leve à salvação eterna que não seja através deste que foi crucificado nesta data, nesta Sexta-feira Santa. Não existe como chegar ao Pai se não for através do Filho que foi crucificado, que hoje comemoramos esta decisão de Deus Pai e do Deus Filho sobre a sua morte, a sua crucificação na cruz. Hoje nós lembramos dele pendurado no madeiro, pregado, perfurado seu corpo com uma lança, vinho com fel foi-lhe dado. Tudo isso para que ele sofresse. Mas ele sabia por que estava ali e sabia a sua missão e a cumpriu conforme os desígnios de Deus. E porque nós, apesar de tudo isso, não conseguimos nos manter seguindo os desígnios de Deus, os desígnios do amor, da fraternidade e da humildade. Cristo morreu por nós hoje, mas veremos que essa história não acaba aqui, e graças a Deus que não acaba aqui. Aqui se expiaram todos os pecados que nós cometemos. Aqui, Jesus Cristo carregou em seus ombros, em seu corpo, todos os pecados do mundo. Aqui, nesta cruz, está aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pense nisso e nos encontramos sábado para uma nova leitura bíblica e a oração do Pai Nosso. Rezemos agora o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós, com a certeza de que esta história não acaba na sexta-feira, lá na cruz. Tem mais. A maravilhosa bênção de Deus tem muito mais para nós. Bom dia.